vai falar um pouco sobre senso estético. E a última aula vai ser sobre o belo e o sagrado, né, os aspectos transcendentais da beleza. E acho que isso pode nos ajudar, assim, na vida prática, para a gente compreender melhor, né, e entender certas manifestações contemporâneas que têm raízes filosóficas muito claras, né, e muito hostis à ideia de beleza. Embora a beleza é o que todo mundo busca e quer. Não é verdade? Todas nós, né? Tudo bem? Então vou começar, né? Então vamos lá, vamos iniciar hoje a nossa trilogia sobre estética filosófica. E a primeira ideia é que a estética vem do grego, estesis, essa palavra, e tem a ver com a percepção, né? Vejam, perceber algo como belo, emitir um juízo sobre algo ser belo ou não. Em que medida isso nos remete a temas importantíssimos da filosofia, como a teoria do conhecimento, como a gente processa um determinado juízo, uma determinada ideia. A questão ética, vejam que quase sempre a beleza está associada à bondade. Quando eu era criança, a bruxa má era muito feia, né? E a fada boa era muito bela. Por quê? Porque bondade e beleza parece que estão interligados de alguma maneira. E por que isso? Isso tem a ver com a ética, que não é distante da estética. Por outro lado, há muito de antropologia quando a gente fala de estética. Por quê? Porque só o ser humano, nós, né, percebemos a beleza ao nosso redor, né? Só nós, quando vamos, por exemplo, né, festejar um aniversário, né, temos um rito, uma maneira de organizar as coisas, né? Para nós, a beleza é importante, né? No nosso dia a dia, inclusive. Né? Queremos ter uma casa bem decorada, queremos ter uma mesa bem colocada, queremos estar pessoalmente bem apresentadas, né? Queremos fazer botox, queremos emagrecer, né? Queremos, né, a beleza, ansiamos pela beleza, é um anseio universal, né? E, no entanto, a gente vê, por exemplo, né, na estética contemporânea, em termos de arte, muita coisa muito grotesca, né, deliberadamente feia. E por quê? O que isso significa? Onde que nós podemos nos centrar, né, para entender esse fenômeno à nossa volta? Por um lado, um anseio desmesurado, né? Um anseio pela eterna juventude, pela beleza, como se fosse o máximo valor, né? E o único valor que realmente importasse, né? E, ao mesmo tempo, a gente convive com o feio, o grotesco, o horrível, né? Como expressões e manifestações de arte. Como é que é isso? E, se a gente vai para o campo da liturgia, né, a gente vê na arte sacra, né, um passado glorioso, a música sacra, algo que nos remete, né, a algo sublime, maravilhoso, né? E às vezes a gente participa de certas liturgias onde a gente acha tudo um pouco feio e até dificulta a oração mais do que favorece. Por que será? O que aconteceu, né? Ou o que acontece, né? É questão de bom gosto, mau gosto, é igualmente válido qualquer manifestação artística, ou há algum critério, né, que me permite entender esse mundo à nossa volta, que é sedento, né, de beleza, né, de harmonia. Então vamos lá, eu tomei como ponto de partida um livro que eu gosto muito, que eu não sei se vocês conhecem, O Retrato de Dorian Gray, né, de um autor irlandês, Oscar Wilde. É um livro, é um ensaio filosófico, na verdade, né? Este livro é muito interessante, né? E já, né, no final do século XIX, quando foi composta essa obra, o autor, eu acho que captou muito bem, né, o que nós vivemos hoje, a beleza como o máximo valor, né? A nossa vida parece que só vai ser bem-sucedida se nós formos belos, né? Se nós formos incríveis, né? Se nós formos super magras, super jovens, né? E muitas vezes o ideal hoje de uma mulher de 50 anos é parecer uma mulher de 20. Só que se a gente prestar atenção, bom, se o ideal de uma mulher de 50 é parecer uma de 20, qual é o horizonte de uma mulher de 20? Esperar do futuro, senão a decadência. Por quê? Então o Dorian Gray, né, esse personagem, ele era belo,
maravilhoso, lindo, né? E um pintor absolutamente impressionado, encantado, né, com a presença, né, o apresentou a um outro lord, aristocrata, que tinha uma visão muito hedonista, né, da vida. Mais ou menos como também a gente vê hoje e já viu também há 2000 anos atrás. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vamos usufruir o máximo e o melhor possível dessa existência, né? Então, essa visão de mundo, né, que tinha esse amigo do pintor. E o Dorian Gray ficou também encantado com essa ideia, a tal ponto, né, que ele vai exclamar, eu vou ler aqui um trechinho da obra, né? Aqui, primeiro, né, a obra, o retrato de Dorian Gray, que é o tema de um retrato, né, de corpo inteiro, que esse pintor, o Basil, um artista impressionado, encantado, né, com a beleza de Dorian, conhece o Lord Henry Wotton e ele logo se encanta com a visão de mundo hedonista do aristocrata. E aqui eu sublinhei que a beleza e a satisfação sensual são as únicas coisas que valem a pena perseguir na vida. Então, convencido disso, vamos ao trecho da obra importante. Que triste é isto, murmurou Dorian Gray, com os olhos ainda fixos em seu retrato. Eu me farei velho e feio e horroroso, mas este quadro permanecerá eternamente jovem. Jamais será mais velho do que este concreto dia de junho. Quem dera fosse o contrário. Quem me dera fosse eu, eternamente jovem, e o quadro se fizesse velho. Por isso, eu daria tudo. Sim, não há nada no mundo que eu não daria por isso. Daria minha alma por isto. E é isto que ele faz. Ele vai permanecer eternamente jovem, lindo e maravilhoso, mas o retrato vai começar a ficar estranhíssimo e cada vez mais horroroso, cada vez mais tenebroso, na medida em que as ações do Dorian vão também se deturpando. Ele vai ficando cada vez mais imoral, cada vez mais amoral, cada vez mais distante da bondade, e ele permanece lindo e o quadro fica horrível. Então, eu não vou dar um spoiler, depois vocês podem ler a obra, vale a pena, ela tem um estilo gótico, digamos assim, mas é muito profundo, né, porque ele antecipa algo que a gente vivencia no nosso dia a dia. A beleza é o máximo valor, né, tudo que a gente quer, né? E viva a indústria de cosmético, a indústria de cirurgias, procedimentos estéticos, que estão aí cada vez mais de vento em popa, né? E nós, mulheres, cada vez mais frustradas, porque o tempo é inexorável, né? Queiramos ou não queiramos, quanto mais você investe daqui para frente, o resultado é cada vez menor. Precisa investir cada vez mais para obter resultados cada vez menores, né? Então, como lidar, né, com este fenômeno à nossa volta? É isso o que nos diz, né, exatamente a filosofia estética, né? Hoje, né, a pedra filosofal, né, ou seja, aquela mágica que converteria tudo em ouro, né, que nos faria muito felizes, né? É isso, cremes, dietas, exercícios, isso nos curaria de todas as perplexidades, de todas as, enfim, frustrações, né? Então, por isso a gente dá tudo, né? Eu me lembro de uma costureira muito modesta, né, quem eu às vezes pedi alguns serviços, que era uma pessoa bastante mediana, né, em termos assim financeiros, e que poupou para fazer uma lipoaspiração. Mas o detalhe, ela não era gorda, ela era mais magra do que eu, por exemplo, que não sou obesa. Impressionante, né, como as pessoas colocam toda a sua energia, todo o seu sonho em algo tão frágil como é a aparência, e ainda mais após uma certa idade. Mas esse é o senso comum, eu diria, né? Temos aqui o Michael Jackson, um lindo menino que se tornou, né, uma figura um tanto quanto estranha, né? Usou hidroquinona, ácido retinóico, medicamentos, né? Inibia a produção de melatonina e realmente virou uma outra pessoa, né? É triste, um grande artista, incrivelmente talentoso. Gente, na minha infância, vocês não conhecem, mas eu conheci o Jackson 5,
Ele era o mais novo, né, de uma banda, né, que fazia muito sucesso à época, e depois ele se transformou completamente. Extremamente talentoso, né, todas nós admiramos, né, a sua arte, né, mas a gente percebe o quanto a gente pode perder o prumo, né, em busca de um determinado ideal. Né. Temos aqui um outro exemplo bem contemporâneo também. Eu acho que todas as adolescentes estão mais ou menos assim, né? Muito escovadas, as sobrancelhas arqueadas, enfuna o peito, e, enfim, né? Quase que é meio pausterizado esse modelo. Né? E parece que se a gente não é assim, parece que a gente está aquém do que a gente poderia ou até deveria ser. Né? Então, é um fenômeno, e é isso que, digamos assim, suscita a reflexão filosófica. Né? Então, aqui é só mais um elemento para reforçar o que eu estou dizendo, o número de cirurgias plásticas entre adolescentes, né, aumentou 141% nos últimos anos, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Meninas entre 13 e 18 anos, né, fazendo lipoaspiração, fazendo implantação de mama, também nariz, né, muita gente se preocupa muito, às vezes, obviamente, por razões respiratórias, e aí a gente aproveita, mas nem sempre é assim, né? Às vezes não há nenhuma razão que justifique, que recomende, pelo contrário, né? Mas é o império, né, de um determinado padrão, né? Agora que ninguém quer padrão para coisa nenhuma, parece que em relação a isso a gente é escravo de algo que não nos pertence, né? E parece que precisaríamos disso para ser mais mulheres, mais felizes, mais realizadas, mais bem-sucedidas de algum modo. Então, estamos diante de um fenômeno, né, cultural e social que alguns já chamam de a síndrome de Dorian Gray. Né? Que características que tem a síndrome de Dorian Gray? Por um lado, né, essa excessiva preocupação com a própria aparência. Obviamente, nada contra o cuidado e o zelo pela própria aparência. Eu até, com a minha perspectiva cristã, entendo que é um gesto de amor, né? Porque é muito melhor olhar para pessoas bonitas do que para pessoas, né, mal assombradas. Então, é uma delicadeza com as pessoas a gente se arrumar. Né? Eu acho que é uma virtude, na verdade. Mas isso dentro de um certo, digamos assim, dentro de uma certa racionalidade, naturalmente. Depois, essas dificuldades, né, incríveis, né, para lidar com o processo de envelhecimento natural. Né? Hoje em dia, as avós têm cara de irmãs, né? Um pouquinho mais velhas, né? Puxa, eu gostava tanto da minha avó, com seu cabelinho branco, seu coque. Não que necessariamente precisem ser assim, não, né? Podem ser mais joviais, alegres, mas não infantilizadas, né? Não paquitas. Né? Aí realmente algo acontece quando a gente vê isso, e é muito frequente. A gente vê assim, muita gente muito frustrada, apesar de apostar tanto nessa beleza eterna e por toda a vida. Síndrome de Dorian Gray. E grande quantidade de cosméticos e procedimentos estéticos surfando nessa onda. Então, o que nós vamos assim, procurar refletir quando a gente trata de estética filosófica? É algo profundo, porque, por um lado, envolve aspectos, vamos chamar assim, ontológicos. O que significa isso? É captar o que é, afinal de contas, a beleza. Será que ela tem propriedades, características específicas, padrões aos quais se reportar? Isso tem a ver com uma parte, né, da filosofia, do âmbito da filosofia do ser, que se chama metafísica. Tem uma outra parte que tem a ver com a teoria do conhecimento. Como eu capto a beleza? Como eu fruo a beleza? Por que razão a gente fica tão assim, elevado, né, diante do que realmente é belo? Né? Porque a música, nos tira desse planeta. A gente vai, em muitos casamentos religiosos e das coisas mais belas são as músicas. Então você ouve Bach, você ouve Beethoven, né? Você ouve Schubert. Por quê? Porque realmente a gente já começa a chorar antes da noiva entrar. Né? Porque é lindo, e isso te remete para algo muito belo, muito glorioso, um momento especialíssimo. Por quê? Porque há ali algo que não sabemos entender exatamente por quê, mas que nos tira desse planeta.
Esse é o poder, né, da beleza, impressionante mesmo, né? E quem diz música diz arte, diz escultura, diz arquitetura, né? Temos aí personal stylists, né, para nos ajudar, né? Mas, em certo sentido, há aqui um processo, né, pelos quais nós emitimos juízos de beleza. Isso tem a ver com teoria do conhecimento. Tem muito a ver também com uma outra parte da filosofia, que é a antropologia filosófica, né? Porque diz respeito ao ser humano, né? É essa capacidade que o ser humano tem de criar beleza à sua volta, né? Então, aí os artistas, né, de todas as áreas do conhecimento para nos inspirar, né, nos ajudar, né, a sobreviver nesse mundo cercado de dor e de sofrimento por todos os lados. Muitas vezes a beleza é algo que nos faz respirar, né, nos faz felizes, de fato. Então, por isso a gente estuda aspectos metafísicos, né, beleza e objetividade, caráter transcendental da beleza. Hoje vamos tratar um pouco disso. Aspectos gnosiológicos, o conhecimento do belo e as questões subjetivas, agrado, gosto, né, e também bom gosto ou mau gosto, porque isto existe, né, é um dado da realidade. E, finalmente, aspectos antropológicos e éticos, a relação entre a arte e a beleza, o valor formativo da experiência estética, como é importante cercar-se de beleza, ainda que em pequenos detalhes na vida cotidiana, e isso é acessível a todos, né? É acessível a todos. E, finalmente, a relação entre a beleza e o que há de mais sagrado, né? Hoje, aliás, hoje é véspera do dia de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho foi um grande filósofo e teólogo do século IV, que, entre muitos escritos belos e relevantes e importantes, né, para a história da teologia, nas suas confissões, né, ele relata o quanto ele buscava a beleza e buscava satisfazer os seus anseios de prazer, de conhecimento, mas buscava nos lugares errados, né? E, finalmente, quando ele descobre a Deus, né, ele exclama: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, eu te procurava em tudo que estava fora e não te reconhecia dentro. Então, ele identifica a própria divindade com a beleza, né? E, às vezes, a gente se engana realmente, né? Encontra subterfúgios, né? Muito pobres, né? E, às vezes, até muito frustrantes e até prejudiciais, né? Coisas que depois nos amargam o coração, né? Embora tivéssemos ansiado com tanto ímpeto, né? Então, gente, vejam que é um amplo campo, né, da filosofia meditar sobre a reflexão estética, né? Então, aqui, apenas para vocês também terem uma noção, né, mais geral da filosofia, existem 4 grandes departamentos, na minha maneira de ler, né, e entender. A filosofia do ser, e aqui a gente destaca a metafísica, a filosofia do conhecimento, que diz respeito à lógica, à linguagem, à teoria do conhecimento, a filosofia do homem, né? Antropologia filosófica, ética, filosofia da religião, filosofia política, e estética, está aqui dentro desse bloco, tem muito a ver com o ser humano, né? Nós precisamos de beleza, nós nos cercamos de beleza, nós queremos um ambiente harmônico ao nosso redor, né? Isso é profundamente humano. Finalmente, todo o campo da história da filosofia, que é maravilhoso. Aliás, quando a gente estuda história, literatura, arte, é muito interessante como a gente vê que determinadas expressões estéticas de cada época respondem ao sentir comum daquela civilização, né? Por exemplo, se a gente olhar, né, as igrejas, durante muito tempo, elas eram o que havia de mais belo em termos de arquitetura, em termos de escultura, em termos de pintura, em termos de música, em termos de liturgia, objetos sagrados, né? Hoje, quais são os prédios realmente belos, construídos agora, contemporaneamente? Quais são os nossos templos? Eu sempre penso nos shopping centers, são maravilhosos, vitrines incríveis, né? Os bancos, cada prédio de banco incrível, né? Porque talvez a nossa sensibilidade esteja muito aí voltada para o consumo, para o dinheiro. É aí que a gente investe em locais particularmente belos.
Então, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu pretendo, na última aula, traçar um pouco esses paralelos, né? Mas vejam como aquilo que a gente valoriza, a gente embeleza, né? Então, onde estão os nossos valores, né? Então, vamos começar hoje, né, os aspectos metafísicos. Não se assustem com esta palavra, né? Ela é maravilhosa, gente. Físico é o que nós tocamos, sentimos, né, percebemos com os nossos sentidos. Mas o metafísico é aquilo que a gente capta pelo aspecto inteligível. É um plus, né? É a causa daquilo que está diante de nós. Eu sempre que falo de metafísica, eu amo, né, lembrar daquele trecho do Fédon, né, que é um dos diálogos mais belos, né, de Platão, em que Sócrates, né, estava ali entre os seus discípulos, já estava condenado à morte, e havia a perspectiva de ele fugir para uma outra cidade que os seus discípulos levariam para assistir os jogos em Mégara, e de lá ele fugiria da condenação. Mas Sócrates resolve ficar em Atenas, onde ele sabe que lhe aguardaria a sua condenação, a sua morte. Mas qual é a razão, né, de ele permanecer em Atenas? E aí ele explica, eu não estou aqui porque os meus ossos estão dispostos nessa posição, os meus músculos me retêm aqui, né? Não é uma razão física que explica o fato de eu estar aqui e não em Mégara. É uma determinada concepção daquilo que eu reputo melhor. Há uma razão, há um logos que explica o mundo físico. A causa do mundo físico é metafísica, está além do concreto, individual, particular, visível, que está diante dos nossos olhos. É o logos, é a razão. Pois bem, a beleza tem aspectos metafísicos. Que coisa incrível! Parece que é algo puramente sensorial, mas tem também aspectos metafísicos. Aguardem os próximos emocionantes episódios. Então, em primeiro lugar, o que é a beleza? É uma propriedade daquilo que nos cerca, para usar a linguagem filosófica, é uma propriedade dos entes, aquilo que é, aquilo que está diante de nós, né? Algo que nós dizemos que é belo, algo que não nos parece tão belo. Por que será? Quais são os critérios? Há uma propriedade naquilo que é belo que não há naquilo que não é considerado belo? Qual é o fundamento da beleza? Que propriedades seriam estas? É uma pergunta que nós podemos nos fazer. Por que a contemplação de certas realidades agrada e a contemplação de outras realidades não nos agrada? Eu até, gente, sou obrigada a contar que eu, quando preparei esses slides, né, queria mostrar, né, visivelmente por que aquilo não nos agradava, mas eu achei de muito mau gosto. Eu falei, não, dá para entender, dá para abstrair, não preciso apresentar, né? De fato, a captação do belo tem aspectos metafísicos. E Santo Tomás de Aquino, que usa essa expressão muito interessante, que parece complicada, mas não é, ele diz assim, há realidades que são belas segundo um quid, segundo um determinado aspecto. E há realidades que são belas, simplesmente são belas, simplíciter, não precisa acrescentar mais nada. Não é verdade? Por exemplo, uma mulher, ela pode ser bela sobre um determinado aspecto, mas sobre outros nem tanto. Não temos, assim, digamos, a capacidade de esgotar, né, a beleza em todo o seu esplendor, né? Algumas pessoas mais, outras menos, mas, de fato, é algo que é superior à nossa própria aptidão, né, de representação. Então, o que seriam essas características da beleza simplíciter, aquilo que simplesmente é? Né? É belo por definição, né? Por antonomasia, né? Enfim, Santo Tomás de Aquino, refinando um pouquinho o pensamento aristotélico, dá umas propriedades muitíssimo interessantes que eu acho que nos ajudam muito a nos situar nessa percepção. Quais são as notas, né, ou características daquilo que a gente reputa como belo? Então, a primeira, mais óbvia, seria a harmonia ou a proporção. Eu tenho certeza que qualquer personal stylist poderá nos explicar isto muito bem, né? Se eu sou mais baixa, eu preciso colocar um salto. Se eu tenho um quadril mais estreito, eu uso uma roupa de determinado modo para equilibrar de alguma maneira. Tudo é
proporção, né? Tem muito a ver a harmonia, proporção com a beleza, a ordem. Isso está presente na música, está presente na escultura, na arquitetura. Vamos já aprofundar um pouquinho nesse aspecto. Mas essa é a primeira nota, aquilo que é harmônico. O que não necessariamente significa dizer que é algo monótono, que é algo extremamente padronizado. Vou dar um exemplo aqui. Eu, pessoalmente, amo o trabalho de Van Gogh, né, que é um pintor assim, bastante surrealista, enfim. Eu acho maravilhoso. Mas ele tem a proporção dele, a harmonia dele, que não é exatamente, né, o que a gente encontra na arte renascentista de Michelangelo, que é igualmente maravilhosa. Ele tem um estilo completamente próprio, né? E, no entanto, também, para muitos, né, e eu sou um deles, sensacional, incrível, né? Como ele consegue expressar tudo aquilo, né, através daqueles traços vigorosos, aquelas cores. Você vê a alma, né, dele, uma alma inquieta, desassossegada. A gente vê muita coisa, né, por meio daquelas pinceladas. É um grande artista. E dentro daquilo há total equilíbrio, total capacidade de expressar algo com beleza. O que se diz respeito à integridade ou acabamento como uma das notas ou propriedades daquilo que é belo? Então, eu dava esse exemplo. Digamos que eu estivesse aqui diante de vocês com o braço quebrado e começasse a dar aulas assim, né? Ficaria menos agradável, né, acompanhar. Vocês iam ficar olhando para a minha ausência de braço, né, ao invés daquilo que eu quero expressar, né? Era essa imagem que eu tinha pensado de colocar. Por exemplo, um animal que eu pessoalmente acho assim, muito exuberante, que são os cavalos, né? A coisa mais triste é ver um cavalo de pata quebrada, é horrível. Falta o quê? O acabamento, a integridade. Então, aquilo que é belo tem essa nota característica, segundo Santo Tomás, que é o acabamento ou integridade. Mas há algo menos, digamos assim, menos, talvez, definível, mas igualmente claro, que é precisamente, gente, a claridade. Olha que coisa tão interessante. Aquilo que é belo anuncia alguma coisa que está além daquilo que está ali presente, né? Eu me referia agora ao exemplo das obras de Van Gogh, que eu pessoalmente aprecio muito. Para mim é evidente a nota de claridade. Ele anuncia milhões de coisas além daqueles traços que estão ali representados. Há pessoas que são assim, que têm uma presença muito bela, muito bonita, e você olha e diz, bom, mas não tem os traços assim tão perfeitinhos, né? Eu tenho uma amiga que eu acho assim maravilhosa, cultíssima, uma italiana, e ela tem um nariz assim meio adunco, não sei muito bem, e aí ela me contava isso, né? Que um grande amigo dela, ela é super ligada ao meio artístico, conselheira de museus, enfim, uma pessoa incrível, e eu acho ela uma pessoa interessantíssima, maravilhosa, linda, e ela dizia que um amigo dizia para ela, você me lembra alguém? E aí, os quadros de Picasso. E ela, mas ela é linda, você lembra alguém? Aí ela fala, puxa vida, né? Não sei se eu fiquei contente, né? Mas enfim... É assim, né? Tem pessoas que têm essa claridade, que têm essa luz, que têm esse esplendor e não necessariamente obedecem a um padrão muito pré-definido ou muito usual, né? Porque é assim mesmo, isso a gente vê muito em obras de arte, né? Mas vamos agora olhar um pouquinho mais de perto, né? Existe algum critério, né, que defina o que é mais ou menos belo, né? O que há de objetivo, né? Como aliar beleza e felicidade? Porque é aqui que a gente precisa chegar. Para que serve a estética? Serendo mais belos, né, seremos mais felizes, né, que é essa grande, profunda aspiração que nós temos, né? Então, para falar um pouquinho sobre essa nota de harmonia e o que há de objetivo e subjetivo, então, apenas para pontuar, isso nós vamos descer a maiores detalhes na próxima aula, onde eu vou falar mais sobre o senso estético e o juízo estético, mas já fica aqui uma pontuação. O que é subjetivo é o juízo. Eu, por exemplo, aprecio um determinado padrão, né? Isso é o meu entendimento subjetivo. Há pessoas que têm outras valorações, outros gostos, né? Talvez uns prefiram uma música X, outros uma música Y, né?
E há inúmeros gostos, né? Isso é subjetivo, o gosto, né? O agrado, isso é o juízo subjetivo do sujeito. Outra coisa é o objeto, né, que está diante de nós. Porém, subjetivo não é o mesmo que arbitrário. Isso é muito importante, isso a gente compreende melhor quando a gente linka a estética com a ética, né? Porque também em questões estéticas há pessoas entendidas e há pessoas não entendidas. Há leigos, né, e há especialistas, né? Por isso tem gente que simplesmente se dedica à imagem pessoal. Eu tenho uma grande amiga que eu acredito que muitas de vocês conheçam, a Cissa Rego Macedo, que tem cursos incríveis sobre decore a casa, né, decore a mesa. Por quê? Porque a gente aprende, ela tem um senso estético incrível, né, que com poucos elementos é capaz de fazer algo super aconchegante e gostoso e harmônico, é precioso, né? Outras pessoas não têm esse senso estético e por isso não ganham a vida com esta profissão. Ou seja, existe bom gosto, existe mau gosto. Isso é uma experiência humana e universal. Mas por quê, né? Por que o subjetivo não é o mesmo que arbitrário, se cada um tem o seu gosto? Ou seja, o que há de objetivo? Como é que eu linko a metafísica com a antropologia e a teoria do conhecimento? E esse é o nosso enorme desafio. Então, o gosto é subjetivo, o de cada um, mas se pode formar. Esta é a boa notícia, né? Podemos adquirir mais senso estético. Eu já vou dar aqui uma dica preciosa. Olhar a natureza. A combinação das cores na natureza é insuperável. Não precisa ser colorista para fazer, né, um ótimo cardápio com o que a gente vê no céu, né, ao nosso redor, enfim. Então, a natureza é uma grande formadora. Como a gente vive, especialmente em cidades como São Paulo, num ambiente totalmente bruto, né, cheio de pedregulho, cheio de feiura, às vezes é mais difícil desenvolver um senso estético. A gente tem pouco contato com a natureza. A gente se acostuma, né, com o grotesco até. É impressionante. A gente perde até a sensibilidade, né, mas a gente tem potencial para desenvolver essa sensibilidade. E há muitas pessoas que têm um profundo senso estético em meio a esse ruído ao nosso redor, né, que nos dispersa muitas vezes da contemplação e da capacidade de usufruir da beleza que o mundo nos oferece, que não é pouca, não é pouca. Ainda tem as pessoas como eu, né, que nasceram no Rio de Janeiro. E é difícil você ficar deprimido no Rio de Janeiro. Uma cidade extremamente luminosa, né? Você pode morar muito mal, mas a poucos metros você anda, a cidade é pequena relativamente, a São Paulo, e você encontra muita beleza. Eu, quando eu era menina, eu morava num bairro que não era um bairro nobre, uma boa parte da minha vida não morava em um bairro nobre, que era a Ilha do Governador. Mas o que tem a ilha? Tem a Baía de Guanabara. Então eu gostava simplesmente de, no fim da tarde, todos os dias, com meus 12, 13 anos, eu ia para a Bahia só para ver a cidade anoitecer. Ficava lendo poesias, né? Já tinha meus pendores filosóficos. Né? Simplesmente porque eu estava na Baía de Guanabara. É um privilégio. Né? Mas a gente encontra muitas baías de Guanabaras, né? A gente pode encontrar, gente, o nosso cantinho da alegria. Você tem lá na sua casa um cantinho que é o seu cantinho, que tem aquele retrato, que tem aquela flor, que tem aquela coisa que te alegra. É o teu cantinho da alegria, o cantinho da beleza. A gente pode, né, tornar o mundo mais belo ao nosso redor, né, começando por nós. Né? Mas com aquilo que eu falei ao princípio. Não se trata de não saber lidar com o envelhecimento ou fazer da beleza dos 20 anos o critério único, né, e definitivo. Depois disso é só decadência. Não, né? Não é assim. Para isso a gente precisa saber olhar, né? Apurar o nosso senso estético. Né? Não sei, eu sou dessa geração mais antiga, né? Que eu acho assim, a mulher mais linda do universo, a Audrey Hepburn. Gente, é lindo ver ela envelhecida. Tudo bem que ela era linda mesmo, mas ela é uma senhora idosa e linda. Um padrão de beleza, não precisava fazer plástica, botox, né? Porque, enfim, a beleza da sua idade, né? Maravilhosa. É certo que era uma pessoa também, né, muito voltada para o bem. Né?
fez muitas obras sociais, enfim, é um ícone na minha apreciação, né? Não tem muitas outras iguais, né, comparáveis. A beleza como harmonia ou proporção é o ponto que eu quero me deter agora. O belo é o proporcionado e as proporções são relações numéricas. Por isso que há pessoas que são mais bem proporcionadas do que outras naturalmente. E outras, como a maior parte de nós, que precisa adequar a roupa para melhorar as proporções aí do conjunto ou do rosto, né? Com aquela maquiagem adequada, né? Tudo isso se aprende, se desenvolve e podemos ficar mais belas, né? Se tivermos essa percepção ou a ajuda de um profissional da área, né? Por quê? Porque, de fato, proporção tem a ver com beleza e isto é objetivo, não é subjetivo. Como assim? Pois é, a proporção se encontra na natureza, nos seres vivos, né? E existe uma teoria matemática desta proporção maravilhosa, né? Digamos assim, né? Os primórdios da filosofia se deu com os pré-socráticos, aqueles autores, né, da gloriosa Grécia, né, anteriores ao grande Sócrates, que depois teve como discípulos Platão e posteriormente Aristóteles, e que nos legaram aí um monumento, né, de filosofia que está de pé até hoje, né? Muito bem. Mas os pitagóricos, né, que são pré-socráticos, daí também o Pitágoras, que é um grande matemático, eles começaram a perceber a matemática na natureza e ficaram fascinados, quase que fizeram uma religião. Então, para isso, gente, eu vou agora passar um filminho que explica o que é essa proporção áurea, o que é essas proporções numéricas, essas relações que a gente percebe na natureza e que nos dão essa ponte para perceber o que há de objetivo na beleza, sem prejuízo de haver também elementos subjetivos. Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental.
A Catedral de Notre-Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro figuras desse tipo! Donald. Ao experimentar! Não. Proporção ideal! Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Pronto, sabia? É o seguinte. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. E então, Donald, você gostou da nossa viagem pela geometria? Puxa, seu espírito, a matemática é muito mais coisa desses dois. Isso me fez lembrar, vendo esse filme, eu já assisti algumas vezes, quando Watson e Crick, que foram os pesquisadores, eles eram da Universidade de Cambridge, meados dos anos 50 do século passado, eles descobriram a fórmula helicoidal do DNA. Eles tiveram esse grande mérito, embora o laboratório deles não fosse o mais avançado em termos de pesquisa dessa natureza. Mas como que eles tiveram assim, o insight, né, de propor essa fórmula matemática para explicar a estrutura do DNA? Eles tinham mais de 90 hipóteses para trabalhar, mas eles pensaram qual seria a mais bonita. E com essa hipótese, eles acertaram e foram os primeiros, foram um prêmio Nobel, né? Por conta disso, né? Porque a natureza está cheia de beleza, né? Então, para acertar a fórmula, pensa no que é mais belo que você acerta, né? Então, isso tem a ver com aquilo que eu falava do logos, né? Da razão, né? Que é não evidente, mas patente, de alguma maneira. Não é evidente porque é algo que não exige, né,
um desenvolvimento para se demonstrar, por exemplo, o teorema do Pitágoras, né? Para mim não era evidente, né? Mas sim, né, é perceptível na natureza a razão, o logos, a ordem, a harmonia, a proporção. E por isso também a beleza que está no ser, né? Está nos entes, né? Então, aí existe aí a fórmula matemática, que depois eu deixo para as matemáticas apreciarem, mas essa combinação que os gregos antigos utilizavam, né, a proporção áurea, que utilizavam, como disse o vídeo que a gente assistiu, nas suas construções, nas suas obras de arte, nas suas esculturas, né? É o número φ, né, que é encontrado em muitas dessas proporções. Aliás, o número φ em homenagem ao escultor Fídias, né, que era o mais célebre, né, da antiguidade grega. E o interessante é que a gente hoje, contemporaneamente, continua utilizando na nossa carteira de identidade, no nosso iPad, nos nossos caderninhos. Por quê? Porque a gente se dá bem com esta proporção, né? É algo agradável, né? Segundo Santo Tomás, belo é aquilo cuja contemplação agrada. Veja que há um elemento subjetivo, agrada, mas é um elemento objetivo, é belo. E por quê? Porque é proporcionado. Então isso se encontra aí na nossa vida diária, no nosso cotidiano. E também, não só nas obras, né, da arquitetura grega, mas aqui também egípcio, também na natureza, né, as aplicações da concha de Nautilus, o ser humano, né, de Leonardo da Vinci, todo ele, gente, proporcionadinho, incrível, né? Por isso tem pessoas que, né, a matemática ajudou mais, né? Aqueles que tiraram a loteria genética, né, e aqueles que não, né? Enfim. Mas todos nós temos os nossos truques, né, para ficarmos melhor proporcionados, né? E é muito interessante esse Dr. Stephen, que ele idealizou essa máscara, né, que seria todas as proporções perfeitas no nosso rosto. E é super legal que em grandes pessoas, né, consideradas muito belas, a máscara se adequa direitinho. Graças a Deus eu não tive a oportunidade de fazer o teste. Mas tem muita gente bonita, inclusive, né? Que tal, né? A Nefertiti, né? E tanto faz, né, a cor, né? O mais moreno, o mais caucasiano, Roma, Grécia, asiático. A proporção parece que funciona para todo mundo que é belo, né? Vejam que bonitinho, né? O David Beckham. É a loteria genética, né, pessoal, que nem todos, né, são premiados, né? Também a Angelina Jolie, né? Todas as proporções exatas, perfeitas, né? Então, não necessariamente, gente, é a Photoshop que explica, né? Então, isso nos remete, né, àquelas considerações, retomar as perguntas, né? Olhar para o interior do homem, né? Existe algum critério que defina o que é mais ou menos belo? Boa pergunta. O que há de objetivo na beleza? E o segundo, a ordem de questões, né? Como aliar beleza e felicidade? Para que serve a estética? Buscando a estética, seremos mais felizes? A gente observa como a harmonia, de fato, nos traz alegria. Como é gostoso, né, estar ao lado de ordem, de proporção, de equilíbrio. Então, nesse sentido, tem muito a ver mesmo a estética com a felicidade. Mas também é necessário uma harmonia entre interior e o exterior. Então, adivinhem qual é o próximo slide. Acertaram. Em todas as aulas, aula sim, aula também, né? Eu gosto de apresentar essa ideia, né, da dinâmica e, ao mesmo tempo, estrutural da pessoa humana. Porque nós somos assim, temos os sentidos externos, visão, audição, tato, paladar, olfato, sentidos internos que organizam tudo o que a gente percebe. Temos a nossa memória, né, que retém aquilo que a gente captou, a nossa imaginação que projeta. Mas depois temos essa capacidade de dar um salto e abstrair, e ficar só com a ideia, né? O primeiro plano é o plano da sensação, o segundo, o da percepção, o terceiro, o da abstração,
que está ao lado do plano da decisão. E esse plano de abstração, de intelecção e de decisão, de escolha, é o campo especificamente humano. Porque, claro, os animais partilham conosco todo esse universo sensorial, todo esse universo de percepção, todo o universo de instintos, né, que a gente chama aqui tendências sentimentais, medo, ira, né, audácia, deleite, prazer, gozo, fuga. Não vou me deter agora, né, para falar dessas emoções, né, essas tendências que acompanham as nossas percepções, aqueles movimentos que não são deliberados, mas que, se a gente vê algo que me assusta, eu fujo. Né? Não é deliberado, não é racional, mas é humano e também pertence esse tipo de reação ao mundo animal. Mas o ser humano tem essa capacidade de, nesse plano intelectual e moral, né, perceber um outro tipo de equilíbrio, que é o equilíbrio entre as nossas sensações, os nossos desejos e o que é bom. Nós somos capazes de agir bem, nós somos capazes de agir belamente. Às vezes a gente vê uma determinada atitude, gente, que coisa bonita. Não é? A gente não fala assim? Porque é belo agir bem e é feio agir mal. As mães são sábias, elas ensinam isso para as crianças. Não faz isso, é feio. Né? E é feio mesmo. Mas como assim é feio? Por quê? Porque o interior precisa estar harmonizado com o exterior. A gente busca a beleza não só no aspecto físico, mas no aspecto metafísico, e no aspecto moral, e no aspecto intelectual. Queremos a verdade, não queremos a mentira, não queremos a enganação. Então vejam como realmente a estética, ela envolve ética, envolve antropologia, envolve cultura, envolve metafísica. E por isso é um campo tão rico, né, de conhecimento. E a ação. Né? Então o que acontecia com o Dorian Gray? É que ele dissociou completamente uma coisa da outra. Ele queria a aparência maravilhosa, linda, em troca de ações cada vez mais imorais, cada vez mais amorais, sem qualquer referência. E aquele retrato que ia se tornando cada vez mais grotesco e tenebroso era a alma dele, com aquela aparência eternamente jovem, aquela estética totalmente formal, como se não houvesse metafísica, como se só houvesse isso. Né? E é interessante porque no diálogo A República, de Platão, que é um dos diálogos mais importantes do Platão, no capítulo 2º, gente, é uma delícia ler A República. É assim, é mais ou menos como esses livros, não sei se vocês gostam, apreciam, Guimarães Rosa. O início é sempre um pouquinho difícil, porque é um vocabulário estranho, ele cria palavras que a gente usualmente não utiliza, não conhece. É difícil. Mas quando você ultrapassa a barreira, quando você já entra naquele universo, de repente você descobre por que o cara é quem é. Né? Guimarães Rosa é assim, é maravilhoso, mas custa entrar. Os gregos nem se fale, né? Especialmente Platão, que utiliza os seus diálogos, né? Tiveram uma origem muito diferente da nossa, uma cultura totalmente diferente. No entanto, as ideias, os insights, a profundidade é realmente admirável. E logo no capítulo 12, né, do livro da República, existe um mito, né, que aparece ali, que é do anel de Gilis. Né? Era o anel que alguém utilizava e se tornava invisível. Então, o interlocutor dele dizia, veja que maravilha, e como a justiça não serve para nada, porque a pessoa faz o que ela quer, que pode ser totalmente contrário à justiça, mas ela se torna invisível e está muito bem, obrigado. E Sócrates diz, não é por aí. Né? Ou seja, às vezes a gente quer esconder, né, como Dorian Gray, né, a nossa maldade numa aparência. Né? Era o anel de Gilis do Dorian Gray, né? Era o retrato dele. Vejam como é Platão. Né? Como diz um amigo meu, ele diz assim, cada cajadada sai uma minhoca. Cada frase sai uma ideia que você aproveita. Né? Enfim, então no final, né, ele distorce totalmente a realidade, ele acaba aí, né, se voltando contra o seu retrato, porque ele considerava que a sua juventude era mais valiosa do que a sua própria alma. Né? E o que é uma pessoa sem alma? Né? A gente poderia se perguntar. Né?
Então, cada ação má, cada ação torpe, errada, né, que ele cometia, afetava o seu retrato. Assim como cada ação má, né, que nós possamos fazer, né, deforma, enfeia a pessoa. Então, a gente tem aquela coisa meio plástica, né, aquela beleza meio plastificada, né, e a gente fala, esse negócio não tem vida, não tem alma, né, por muito estereotipado que esteja aquele padrão, né. Então, no fundo, a beleza, né, dissociada da realidade, ela oferece, na verdade, não um horizonte de felicidade, mas um horizonte de miragem de felicidade. Por isso, sempre vale a pena a gente retomar ao saber dos antigos, né? Um autor italiano que tem um livro que eu gosto muito, que se chama O Saber dos Antigos. Terapia para os dias atuais, né? Então, você tem terapia comprando um livrinho de Platão, entrando, meditando, você encontra fonte de inspiração, né? Como diz o livro do Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol, né? Essas miragens aí já são propostas há milênios, né? Então, quem realmente nós somos, né? O que significa cuidar da nossa alma? Pensamentos, vontades, desejos, impulsos, né? É tão importante ter um corpo saudável, equilibrado, harmônico, as notas e propriedades da beleza, como também um eu virtuoso, né? Bom, né? Sob pena dessa beleza ser absolutamente uma miragem, que não está associada à felicidade, de forma alguma. Até porque tem um caráter totalmente efêmero, né? Como tem a beleza de qualquer pessoa, assim considerada, na sua juventude. Mas o nosso ideal aos 50 anos não é parecer uma mulher de 20, é ser uma bela mulher de 50 anos, né? Equilibrando, né, o seu eu com o seu exterior, né? Vamos cuidar, a harmonia, a proporção, nada contra, perfeito, né? Isso é um gesto de amor e caridade para com o próximo, né? Cuidar a aparência, mas sabendo o que é a aparência e o que é a realidade, né? Porque quando se dissociam, né, não encontram a felicidade, né? Então, por isso a gente pode falar na beleza nos gestos e a beleza nas atitudes, né? A beleza no porte exterior, a beleza, a proporção à harmonia, integridade, acabamento e também claridade ou esplendor, que é aquela nota, né, menos assim determinável, menos definível talvez, mas talvez a mais profunda, que é esse anunciar algo além do próprio físico, metafísico, né? Essa beleza que a gente, de uma maneira, acho que expressam muito bem essa ideia, as catedrais góticas, né? A luminosidade, né? Impressionante, não havia luz elétrica. A gente fica extasiado, né? com aquele vitral, né? Varado de luz, né? Que capacidade, né? De expressar o sublime, né? O sublime, o inefável, o indescritível, né? Por quê? Porque ali havia claridade, né? Que é essa nota, além, obviamente, da proporção, né? Vimos como a Catedral de Notre Dame obedece lá a toda a proporção áurea na sua arquitetura, né? Então, a única equação que funciona, né? Um interior bem cuidado irá resplandecer um exterior luminoso. A verdadeira beleza está no interior, nessa ordem, e só ficará manifesta quando a razão, a vontade, os sentimentos, né, a nossa natureza, expressar um equilíbrio. E por isso é necessário descobrir, aceitar e expressar, né, com a máxima harmonia o próprio eu. Esse é o desafio, né, na estética na vida pessoal. Como eu posso expressar a beleza que todas nós temos, né, de uma maneira mais bela possível. Sem dúvida, cultivar o interior ajuda muitíssimo. Né? Muitíssimo. Não esgota, obviamente. Como nenhuma de nós, ninguém é capaz de esgotar a beleza. Né? A beleza total é realmente divina. Né? Isso Platão expressa de uma maneira linda, porque ele relaciona o tema da beleza com o tema do amor. Né? O que também faz todo sentido. Né? Porque nós somos um só. Né? Por isso, o senso estético tem a ver com o senso ético, tem a ver com o senso do verdadeiro. Tudo isso a gente pode ainda aprofundar um pouquinho nas próximas aulas. E para terminar, esse é o último slide,
Existe algum critério que defina o que é mais ou menos belo? Buscando a beleza, seremos mais felizes? Para que serve a estética? E aí eu termino lembrando uma ideia de Aristóteles e uma ideia de Platão. Para Aristóteles, a estética das criações humanas leva à purificação das paixões. Proporciona um certo sentido, uma libertação, né? A famosa catarse. A gente assiste, por exemplo, um espetáculo de futebol, né? Vibra, né? E a gente vê um filme e a gente chora, né? E a gente se emociona, a gente ouve uma música e a gente, né, vai para o paraíso, né, enquanto ouve aquela música. Existe isso, né, nas criações artísticas, nas criações humanas, né? E isso nos recupera, é impressionante, né, como a gente se reenergiza, né, diante de espetáculos, né, algo maravilhoso. Mas, também, como dizia Platão, a beleza tem esse poder de nos remeter ao divino, ao belo em si. Então, aguardem os próximos emocionantes episódios, né? Vamos ver como nós podemos aprimorar o nosso senso estético, né? Entender melhor esse caráter subjetivo do juízo de beleza e, ao mesmo tempo, as propriedades, notas ou características essenciais à beleza.